A visão que os brasileiros têm, em geral, sobre o índio é dada pela escola primária. E essa sempre imagina, diz, insiste, de que o índio é um personagem do século XVI. O índio, dentro dessas visões, acabou depois daquele primeiro encontro com o português, e depois disso a presença dele na história do Brasil, na realidade do país, é só através de um ou outro evento, coisa menor e que não marca a vida nacional. Então, as concepções em relação ao índio, inclusive dentro da lei, né, elas marcam sempre a condição primitiva. O índio é muito qualificado através de palavras como silvícola, aborígene, enfim, uma ideia que sempre remete o índio à condição de primitivo, à condição de morador de uma floresta, pessoa sem recursos, com baixo grau tecnológico e com nenhum envolvimento com a sociedade nacional. Essas são visões extremamente preconceituosas e relacionadas a definições coloniais, essas sim do século XVI. O índio não tem nada a ver com esse tipo de condição artificial. Você coloca um objeto dentro de uma estante de um museu e você pretende que aquele objeto atravesse 5 séculos, mantendo as mesmas características espaciais ou morfológicas que ele tem. Né? A cultura indígena está sempre se adaptando ao mundo que ela vive. Né? O indígena tem uma criatividade em relação aos elementos da cultura, isso vai desde o aspecto, as adaptações econômicas até as adaptações políticas, religiosas, culturais variadas também, e ele está sempre recriando cultura e se produzindo dentro de situações modificadas. Então, nesse sentido, o exemplo talvez extremo, mais radical, é esse que se pode ver dentro desse filme, né, que são as presenças indígenas na cidade de Manaus. Todos eles são indígenas, inquestionavelmente indígenas. Indígenas como foram seus pais, seus avós, mesmo que moravam dentro dos garapés mais distanciados de Manaus. Né? Eles são indígenas que estão recriando a sua cultura a partir das necessidades atuais que eles têm. Então essa cultura vai aflorar de uma outra maneira. Os usos que eles fazem dessa cultura têm especificidades. E eu acho que é esse exercício que o índio hoje, a presença do índio na cidade, nos coloca esse, de entender o índio dentro da contemporaneidade. Não mais alguém que está fora da sociedade nacional, alguém que preserva uma cultura que está em vias de se extinguir. O índio não é portador de alguma coisa que vai se acabar. O índio é um componente da sociedade nacional. Ele vai construir, junto com outros setores da sociedade, uma cidadania nova, uma cidadania diferente, diversificada, ou então, como muitos pretendem, ele vai se dobrar, né, e ser vencido dentro de um processo de assimilação, de violência, de destruição, que faz parte não só em relação aos indígenas, mas a vastos setores da população, populações tradicionais, quilombolas e tudo mais. Então, eu acho que o nosso desafio é realmente entendermos essa presença indígena em cidade não como exceção, mas como uma forma de vida igual às outras. Né? Essas pessoas não estão deixando de ser índios, elas não estão optando por se tornar brancos, elas estão optando por viver uma condição indígena e de modo bastante criativo também, tentar criar novas formas, novas alternativas dentro da sociedade nacional, através de programas de artesanato, programas de cultura, tentativas de ocupação de terras, tentativas de formação de grupos culturais, artísticos e tudo mais. Enfim, essas são formas dinâmicas que espelham a cultura dessa população indígena hoje. E também não se pode pensar essas populações de um modo etnificado. Elas não vivem mais em reservas isoladas, segundo a língua e segundo características pretéritas da cultura. Eles estão interagindo entre eles. Né? Ticuna está relacionado com Sateré-Maué, Rio Negro relacionado com Maués, enfim, há todo um trânsito de cultura entre essas populações que elas estão construindo alguma coisa nova. E é isso que a sociedade brasileira precisa aprender a escutar.
E é isso que a agência tutelar, a FUNAI, precisa entender também que é uma realidade.